A gente vai falar mais do assunto suporte avançado e básico na PCR, né? Focando somente em parada cardiorrespiratória. Suporte avançado tem as arritmias, as bradiataques, a gente só vai falar de suporte avançado em PCR, tá bom? Falar algumas coisas de suporte básico avançado é um tema sempre relevante, é um tema sempre atual e que sempre muda. Então, desde as últimas diretrizes, que basicamente as pessoas têm o costume de guardar a CLS. A CLS é uma marca, é um curso da American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, e ele é caro, como todo mundo vê, é um curso muito bom, mas acaba sendo caro porque as pessoas pagam licença por essa marca registrada, isso remete divisas para os Estados Unidos, enfim. Hoje o que nós vamos falar, inclusive o material, nós temos um material recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em 2019 eles fizeram uma nova atualização, então é um material muito bom. Né? Tem desde primeiros socorros, suporte básico avançado de vida, protocolo da IC descompensado em pronto-socorro, reanimação pediátrica e neonatal. Então ele tem todas as abordagens AVE, IAM com supra, sem supra. Então é um material muito bom que eu vou colocar ali depois. E ela, acho que a Maria Larissa, ela imprimiu esses capítulos que competem à aula. Mas depois eu mostro o material e vocês podem baixar a qualquer momento. Um material muito rico, ilustrado, bem detalhado, para concurso público, para capacitação, enfim, é um material que nós temos disponível e gratuito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, quem define o que faz e o que não faz é a IUCOR, né, que é a Aliança Internacional de Correntes Sobrevida. É uma instituição que nós temos representantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Anualmente é feita uma reunião e lá é discutido em cima de estudos, ensaios clínicos, estudo randomizado, para o cego, meta-análise, as melhores evidências para conseguir colocar o que há de melhor. E sempre a atualização era de 5 em 5 anos. Né? Isso já não existe mais. Então, o que ficou acordado da última vez é que as atualizações vão ser anuais, conforme elas vão saindo, vão mudando, isso já vai sendo divulgado. Então é uma coisa que já mudou, não se faz mais de 5 em 5 anos. Outra questão, inclusive algumas delas que não mudaram, mas eu vou discutir algumas coisas que pode ser futuramente nós temos mudanças em indicações, como a gente já teve para a atropina, entre outras. Tá? Uma coisa nova agregada, além dos velhos pilares do atendimento, que é a comunicação em circuito fechado. Então, na verdade, todo trabalho em emergência, ele tem que ser em circuito fechado. Alça fechada, feedback, ou o nome que quiserem dar. O que é isso? É a comunicação em que as pessoas precisam falar menos e ouvir mais. Então, quando eu estou atendendo um atendimento parada cardiorrespiratória, o preconizado sempre são 5 pessoas. Né? Com o Covid, a gente limita a 4. E o que é principalmente é que as pessoas, no envolvimento do atendimento, a gente às vezes não consegue focalizar o que precisa ser atendido. Então, às vezes, a gente está num momento eufórico, num momento de agitação, de nervosismo, as pessoas fazem alguma coisa e a gente não pega. Na hora de acabar a discussão, olha, eu fiz 5 ampolas de adrenalina, você não lembra que eu tinha colocado, nós fizemos bicarbonato, eu fiz a glicose, não, mas eu não ouvi você falando que fez o GH. Como que funciona isso? Então, a comunicação em circuito fechado é isso. É conversar com a pessoa o mínimo possível e dizer o nome dela. Então, por exemplo, como é que é seu nome? Vitor. Quê? Vitor. Vitor.
Vou administrar adrenalina. Adrenalina administrada, Vitor. E uma pessoa, e o Vitor tem que me dar esse feedback, né? Ok, Douglas, entendido, administrou adrenalina. Por quê? Porque na hora que a gente está no vulco, como eu disse, muitas vezes a comunicação precisa ser exata. Eu não tenho atenção. Por mais que algumas pessoas podem trocar, por exemplo, quem está na medicação nunca troca. A pessoa tem que entrar e ficar, porque o erro de troca de dosagem de medicação é muito grande. Então a gente precisa. Eu nunca vi, né, eu já atendi muita parada, eu nunca vi, e atendi de todas as formas, em que eu era inseguro, em que você às vezes está melhor despontado, mas eu nunca vi um atendimento começar ruim e terminar bom. Então, de repente, começa brigas, discussões, já vi até agressões acontecerem físicas. Não adianta, não concluir de forma adequada. Agora, já tive a oportunidade de fazer atendimento, comunicação fechada, em circuito fechado, todo mundo falando o mínimo possível, porque você está dependendo do ambiente aberto, grita parada, começa a ir gente do teto, desce com corda de helicóptero, sai gente do ralo, sai gente atrás do bioma, todo mundo quer ver, principalmente quando o hospital escola. Então, quanto mais pessoas tiver no atendimento, pior. E na situação do Covid, pior ainda, porque as pessoas vão se expor. Tá? Se expor a aerossóis e outras situações. Então, a comunicação em circuito fechado, ela tem que ser muito bem utilizada. É um dos pilares muito importantes. Outro pilar é a educação, é isso que a gente está fazendo. Então, sempre rever conteúdos, tirar dúvidas, né? Outras coisas que agregaram foi tecnologia. Então, nos Estados Unidos, como eles têm as centrais, as colmeias, né? É uma central única, onde você reúne o departamento de polícia, departamento de bombeiro, departamento de primeiros socorros. O 911, a pessoa liga, e hoje você tem aplicativos ou rediais onde que você aperta esse número, coloca do lado e já começa a prestar e iniciar o passo a passo da parada, né? Então a reanimação já começa. Eu não preciso ficar primeiro parando, falando com uma pessoa. Você usa o Viva Voz, lá ela já dispara o GPS, já acha a localização da pessoa. Então isso você ganha tempo reanimando. E hoje, como a gente tem no Brasil smartphones, a gente tem que usar e abusar das mesmas coisas. Isso pensando no pré-hospitalar, mas também muitas vezes no intra. Né? Não adianta se o material não está ok, se a equipe não está ok, parada só dá certo quando a equipe está bem. Parada, quem coordena não é o médico, não é o enfermeiro, não é o técnico. O líder da parada é a pessoa que tenha mais habilidade, mais calma, para você conduzir as coisas com cautela e propriedade. Tá? Então, muitas vezes o atendimento pode ser bom, o líder ele coordena tudo, o tempo que a droga está sendo feita, o que necessita, como está a via aérea. Né? Hoje, por causa do Covid, a via aérea avançada, a gente tenta priorizar ela um pouquinho, claro que nunca acima das compressões. A gente já vê que tem situações que eu faço compressão e dou choque, tem situações que, se eu tiver a oportunidade de dar o choque primeiro, eu faço. Então, hoje tem N situações, mas a vanguarda ainda é o atendimento em equipe. Como eu aprendi a atender parada. Eu aprendi a atender parada dessa única forma, e que eu acredito que é muito positivo, que é um dos pilares também, que são o feedback, ou o retrieve. O que é isso? Acabou o atendimento, conversa com a equipe, 10 minutinhos, como que esse atendimento foi. Então, por exemplo, o meu primeiro atendimento foi catastrófico. Eu tinha acabado de me formar, era interno, passei como residente, não tinha experiência, nunca tinha conseguido pegar uma parada, por mais que o HU era um em cima da outra. Não tive a oportunidade. E na primeira semana, 3 pararam comigo.
Então, o primeiro atendimento foi péssimo, porque o paciente gaspeava, eu não conseguia identificar o que era aquilo, o outro colega que estava junto comigo também não conseguia identificar. A gente colocava uma máscara, a paciente estava gaspiando, ela tinha acabado de sair da hemodinâmica. Então, são coisas que, na hora que acabou o atendimento, a enfermeira reuniu todos nós e falou assim, como que foi? Né? E, olha, foi muito ruim, para não dizer outro nome. Né? Então, amanhã todo mundo faz isso, vamos nos ater, vamos ler e tal. E assim foi. Então veio uma parada, veio 2 paradas, veio 3 paradas, 4 paradas, isso, então eu já atendi no SAMU, já atendi na casa dos outros, já atendi na rua, já atendi no bar, já atendi na UTI, já atendi no corredor. Então, assim, vai. E é um assunto que, por mais que você atenda, a gente nunca é 100%, pelo incrível que pareça. Porque é um assunto que toda vez que eu paro para ler, eu paro, que vou fazer, faz 1 ano que eu não estou diretamente na assistência, então que eu não atendo mais reanimações, mas eu não esqueço. Mas toda vez que eu leio, eu faço, eu aprendo alguma coisa nova. É impressionante. Então, parada é um assunto que você pode 20 anos atender e todo atendimento é estressante. Sempre vai ser. Tá? Então a gente não pode nos coibir, inibir, e fazer pouco de um ou de outro. Aquela pessoa que você vê e sente que tem mais dificuldade é um elemento do grupo que você tem que trazer mais perto de você. Então aquele funcionário, aquele integrante da sua equipe que tem dificuldade, que ele foge de emergência, que ele foge de uma situação, é esse que precisa ficar do seu lado no atendimento, fazendo medicação, trocando para fazer as reanimações e acompanhar. Via aérea, cabeça geralmente é do médico e do enfermeiro. O restante fica com os demais integrantes da equipe. Mas a gente precisa saber fazer o todo. Né? A medicação, por exemplo, é uma coisa muito séria. Né? Se a gente não tiver um bom acesso, não consigo acesso vascular segundo forma de fazer, eu tenho um intraósseo, vou fazer um intraósseo. O intraósseo é ótimo, ele é maravilhoso, quando ele é bem indicado, ajuda muito, né? Não precisamos ter medo nem receio de utilizar, mas existem hoje estratégias que eu posso fazer para melhorar. Então, assim, uma coisa que vocês têm que levar para a equipe de vocês é, eu não espero, parada, ela sempre acontece do nada, por mais que o paciente dê sinais e sintomas. Se a equipe não está bem alinhada, se você não discutiu isso com a equipe, dificilmente nós vamos ter êxito. Tá? É um tema que precisa ser revisto a todo momento. Tá? Não existe maior emergência que a parada cardiorrespiratória. Tá certo? Então, esses são alguns itens agregantes. Muitos desses assuntos vocês já sabem, alguma outra coisa vai ouvir diferente, mas ainda é aquela boa e velha receita do bolo da vovó. Né? Outra coisa que assim, não mudou, mas existe uma tendência a mudar, assim como foi com a atropina, há anos atrás, que a gente fazia adrenalina, atropina, intercalava, né? Quem é formado nos últimos 10 anos não teve a oportunidade de fazer a atropina, a gente vai ver que você vai ficando velho, né? O álbum de figurinha vai passando. Mas uma coisa interessante é assim, a adrenalina. Todo mundo lembra da adrenalina, a dosagem dela e tal. Mas existem alguns conceitos que podem, não estou dizendo que vão, estou dizendo que tudo que a gente tem hoje de adrenalina foi realizado em estudos na década de 60, de 70. Então são estudos muito antigos. Então se convenhou a colocar a dose de adrenalina para adulto em 1 miligrama e se determinou um intervalo de 3 a 5 minutos. Só que é uma dose que até hoje não existe a certeza se ela é uma dose adequada, se eu precisaria de mais, se eu precisaria de menos adrenalina.
Então a gente coloca 1 miligrama, que é a dose que vem na ampola, 1 ml, equivalente a 1 miligrama. Recentemente, alguns estudos, tem um grande estudo sendo feito no Canadá, e que aos poucos eles estão trazendo informações novas. Então, por exemplo, dos 4 ritmos de parada que a gente tem, a gente vai ver hoje, né? Dos 4, 2 são ritmos chocáveis, ou seja, respondem bem quando a gente dá um choque, e 2 são não chocáveis, são aqueles ritmos que não respondem a choque, ou seja, problema no coração, ou é mecânico, ou é hidroeletrolítico, não é condução, tá? Não é a parte cardíaca propriamente dito, não é corrente elétrica, tá? Desses 4 ritmos, se observou que pacientes que param em ritmos chocáveis, quando a adrenalina é administrada dentro dos 5 primeiros minutos, a longo prazo, a mortalidade aumentou 3 a 5 meses depois, com o desfecho primário, ou os pacientes também apresentaram sequelas neurológicas. Tá? Já no grupo dos ritmos não chocáveis, quando se administra adrenalina nos primeiros 5 minutos, a longo prazo, como desfecho primário, a mortalidade, além de diminuir, o paciente responde melhor neurologicamente. Porque o paciente, geralmente, é um paciente que fica, não meses, mas ele fica numa maior estadia no hospital, quando ele entra em parada cardiorrespiratória, desenvolve essa via complicada, e acabam outras situações acontecendo. Então, quando ele consegue, a longo prazo, melhorar isso, eles apresentaram esses resultados, né? Então, existem 2 estudos em paralelo. Um que avalia o paciente em parada, que recebe de 6 a 8 miligramas, tá? Isso no período intra-hospitalar, dentro do hospital. E hoje já existem esses estudos que tentam, esse no Canadá, por exemplo, ele tenta identificar qual seria a dose ideal ou a situação ideal da adrenalina. Então, pode ser que futuramente nós tenhamos dados indicando em situações específicas o uso da adrenalina em determinadas situações e outras não. Hoje o que a gente continua usando, claro, é 1 miligrama a cada 3 ou 5 minutos. A gente vai discutir hoje em que momento seria o momento ideal de você usar essa droga, em que momento conduzir isso, tá? Mas são coisas que estão acontecendo, nunca se teve uns estudos tão a fundo como estamos tendo agora. Então, a principal dúvida é, será que o paciente responderia melhor se nós usássemos 2, 4, até 8 miligramas de adrenalina numa reanimação? É isso ainda que estão tentando descobrir. Tá? Então, são coisas que daqui a um tempo a gente já vai começar a ter essas respostas. Tá? Dentro da nossa aula, a gente vai descrever basicamente suporte básico avançado, mas a gente tem que lembrar que a epidemiologia americana é muito semelhante à brasileira e, como já é sabido por muitos, o nosso principal motivo de parada cardiorrespiratória são as doenças cardiovasculares que levam a essa mortalidade, certo? 35% das mortalidades que existem no Brasil são de causas cardiovasculares. A principal causa de mortalidade cardiovascular hoje no país é o infarto agudo do miocárdio. Tá? A principal causa de internação cardiovascular hoje no Brasil é a insuficiência cardíaca descompensada. Tá? Respiratórias, pneumonias. Então, são todos quadros que levam a longo prazo desfecho como parada cardiorrespiratória. Ah, morreu, tá lá no atestado de óbito, parada cardiorrespiratória. Para morrer tem que parar. Então, não tem outra forma. Tá? Então,
essa situação precisa até ser despertada. Todo mundo, para morrer, vai ter que entrar em parada cardiorrespiratória. Não tem outro jeito. Por enquanto, eu não vi. Né? Então, existe a morte encefálica. Muitas vezes você preserva o tronco. Quadro hemodinâmico, à base de drogas. O paciente tem que estar o mínimo possível de ventilação mecânica, entre outras coisas. Mas, coração, para ter o óbito, uma hora vai ter que bater. E isso ainda, parece que não, mas é dúvida para muita gente, tá? Recentemente nós tivemos acontecimentos em que pacientes começaram a ser reanimados, acreditando que estava em parada, e o paciente estava acordado e foi desfibrilado. O paciente que baixou, afundou, complicou, foi a óbito. Tem pessoas que acham que alguém está caído, já começa a fazer compressão, mas leigos, eu já vi muito isso, o presídio tem muito, mas já vai para o soco pré-cordial, então acho que está massageando, começa a esmurrar o peito do cara, o cara acorda, está todo destruído, né? Às vezes faz um tórax instável. Não é tão difícil ter fraturas, mas às vezes elas acontecem. Mas muito depende do quadro clínico, peso do paciente, purificação óssea, entre outras coisas. Tá? Então, o que define a parada cardiorrespiratória é uma tríade. O paciente obrigatoriamente tem que ter o quê? Em primeiro lugar, ausência de pulsos centrais. Tá? Hoje a gente não vai falar nada de criança e nada de neonato, adulto. Então, eu não identifico o pulso ou tenho dificuldade de identificar. Porque não é todo mundo que consegue, não. Às vezes o paciente é obeso, o pescoço é curto, você não acha proeminência laríngea. Vou pro lado, parece que eu estou sentindo algo, mas parece que eu não estou. Não, se você parece que sente ou não, a gente vai tratar como parado. Outro item, inconsciência. Não existe paciente parado que fala, que boceja, que conversa. O paciente é inconsciente. Ah, lembra o conceito? Como? A paciente obrigatoriamente os dois olhos fechados e não interage com nada. Então, o paciente é inconsciente. Tá? Então, o paciente é sem pulso, inconsciente e o que mais? Obrigatoriamente. Não? Não respira. Ou se ele estiver respirando, muitas vezes ele está em ritmo agônico, que é o gasp. Como que é o gasp? Aquele olhar de peixe morto. Ele está num ritmo agônico. Ele está parando de respirar. O coração já parou, vai parar. Tá? Então, ausência de respiração ou gasto. Você considera um indivíduo parado. Ausência de pulsos centrais. Então, eu vou procurar o carotídeo, tá? No adulto grande, sempre o carotídeo. Não vou na radial em pulsos mais longos, né? E, obrigatoriamente, inconsciente. Como que um paciente está falando e está parado? Ele pode estar extremamente debilitado, mas ainda parado, ele não emite sons compreensíveis. O paciente não interage. Depois você vai ver o protocolo de linha reta. Se você vê uma linha reta no monitor, você não sai gritando, alardeando. Primeiro você tem que ver se o monitor nada soltou, um eletrodo descolou, o cabo desplugou. Tem que aumentar o ganho. Você vai lá, aumenta 2 vezes o ganho do monitor. A curva estava achatada. Opa, agora eu vejo um complexo QRS se formando. Vai aquele bando de gente em cima do paciente, você está lá dormindo. Parada, já trepa em cima do cara, começa o cara. Já aconteceu. Ai, o que está acontecendo? Então, desculpa, achei que o senhor estava parado. Né? Justamente porque um cabo do monitor soltou e dormiu. Alguém passou, viu aquela linha reta. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter esses 3 elementos. As causas neoplásicas, já até 2025, 2029, as proporções do INCA, é que elas vão chegar a empatar com o cardiovascular, né?
câncer de estômago, os principais mama, próstata, o câncer de estômago é o que mais matava em 70, hoje voltou com força total. Implicações do nosso dia a dia, refeições, dietas, medicamentos, estresse, né? Tabaco, entre outras coisas, né? As causas externas e as doenças respiratórias, como a gente também falou um pouquinho, tá? Então, esse material é o material que eu comentei com vocês. Vocês devem pegá-lo. Joga lá no Google, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Emergências Cardiovasculares. Então, a segunda versão, que é a atualização, ela já aparece na revista da SBC. A gente, umas 200 e poucas páginas, 300 páginas, mais ou menos, o material completo. Aí para vocês, ela imprime só o que eu tinha pedido, que é excluído dessa parte, tá? Eu gosto desse slide só para falar uma situação, você só tem uma chance. Olha, as pessoas, infelizmente, ou felizmente, dependendo do que cada um acredita, mas independente disso, as pessoas morrem. E nem sempre, porque elas morrem, quer dizer que isso foi por um fracasso ou uma negligência. Às vezes, por mais empenho que uma pessoa e uma equipe colocam no atendimento, nem sempre o paciente consegue reverter uma situação de parar. Tá? Às vezes as pessoas precisam cumprir um ciclo e vão embora. Então, independente da discussão de falar de morte, né, conceito filosófico, biológico, espiritual, que cada um tem o seu, as pessoas, infelizmente, uma hora precisam ir, e nem sempre é por conta de erros ou falhas nossas. Às vezes nós fizemos todo o possível, tudo que era necessário e disponível no momento tinha, o empenho da equipe, mas ir a óbito muitas vezes não quer dizer que seja um momento ruim, tá? Porque às vezes isso marca para você, marca para alguém da sua equipe, ou marca a equipe inteira, você vai embora pensando naquilo. Que plantão pesado, né? Aquela pessoa foi a óbito. Às vezes eu não... Será que eu não... Não, às vezes você deu o máximo possível que você podia, até seus melhores pensamentos, mas não dá, né? Então a gente precisa aprender, sempre reaprender a lidar com a morte. Por mais que as pessoas fiquem mecânicas com o ato da morte, mas chega uma hora que às vezes ela vai no ponto fraco da gente. Então a gente precisa entender isso, tá? Entender e aceitar. Por isso que eu falo, discutir com a equipe, isso é muito bom. Se você tem um fardo, uma tensão e compartilhar com as pessoas, a gente consegue diminuir aquele fardo. Então, às vezes, infelizmente, nem sempre é possível. As pessoas, quando fazem a CLS, tá, você pergunta, meu paciente viveu, meu paciente morreu. Isso não importa. Agora não importa. Se você sabe o que fazer, a sua equipe sabe fazer e faz bem feito, ótimo, né? Às vezes, todo o seu empenho não é o suficiente. Existem outras situações, outras condições. Aqui é rapidamente o histórico de parada. Quando a gente fala em parada, as primeiras, vamos dizer assim, de forma inteligível de onde surgiu isso, foi na década de 50. Cirurgia em tórax aberto, John Hopkins, Estados Unidos, até hoje, hospital de referência cardiovascular. Então eles percebiam que durante cirurgia cardíaca, com tórax aberto, os pacientes tinham um quadro esquisito no coração. O que eles viam naquela época era uma FV ou TV, sem pulso, que são ritmos de parada. Então o coração tremulava. E eles começavam a palpar esse coração. E até hoje, a compressão de tórax aberto, se a gente pudesse reanimar o coração diretamente com as mãos, é a melhor compressão que existe. Só que a gente não sai por aí abrindo o tórax, existem indicações. E começaram a entender também que descarga elétrica às vezes revertia esse choque. Então lá começaram os primeiros passos de compressão, choque, conhecimento e associar isso. Então, por exemplo, em que situação hoje que a gente pode reanimar
uma pessoa abrindo o tórax dela? Que situação que eu posso fazer isso? Quando volta, por exemplo, eu já fiz quando voltou do centro cirúrgico. Uma cirurgia cardíaca. Daí o médico abriu na UTI e comprimiu. Não deu tempo de voltar para o centro cirúrgico. Certo. E se a gente estiver no pronto-socorro ou no pré, numa ambulância, em que situações em que eu posso... Porque aí você já pegou um tórax que já acabou de ser aberto, ele acabou de ser positivado, colocou o dreno para drenar, porque daí tirar aquela pressão positiva. Lembra que o tórax é hermeticamente fechado, por isso que ele vem cheio de dreno sanfonado, né? Que é o vulgo dreno de sucção, que a gente precisa, aos poucos, negativar e tirar os líquidos que vão pressurizar dentro do ar lá. Agora, se chegou um paciente com um tórax que não foi aberto, agora no PS, que situações que eu poderia abrir esse tórax de emergência? Já vi, alguém aqui já participou de uma situação dessa? Acho que participou de algumas, né? Em São Paulo, HU, né? Então, quanto que eu posso, o médico, por isso que a ambulância, pronto-socorro, ela tem que ter caixa de pequena cirurgia, porque existem alguns materiais que para reanimar e abrir o tórax, para fazer reanimação, são necessários, tá? Então, por exemplo, paciente que tem ferimento torácico, seja por arma branca ou arma de fogo, e apresenta um ritmo AESP, ou seja, atividade elétrica sem pulso, que a gente vai ver. É um ritmo não chocável. O que é atividade elétrica sem pulso? O coração preserva a condução elétrica. O problema dele não é elétrico. Por isso que o choque não é indicado, porque o problema dele não é elétrico, não é rítmico. É um problema mecânico. Por exemplo, é uma perfuração por arma de fogo, por arma branca. Então, nessa situação, você abrindo o tórax, aí a gente precisa de Farabelf, né, os pequenos afastadores, costótomo para cortar a cartilagem. Então o médico abre um pedaço desse tórax e vai direto no coração. A gente pega uma sonda Foley, um catéter Foley, né, de vesical, que tem um balonete, um cuff na ponta, insufla, pega esse coração, procura, às vezes ele tem um orifício, introduz a sonda dentro do orifício e a gente insufla o cuff para tentar tamponar esse orifício, para ajudar esse coração de forma mecânica. E a gente vai reanimando e centro cirúrgico. Corre. Mortalidade é alta? É alta. Mas existe essa indicação. As 5 vezes que eu participei, o paciente não resistiu, né? Mas são indicações que a gente pode seguir, tá certo? Por isso que na hora de preparar o material no pronto-socorro, caixa de pequena cirurgia, a gente tem que ter algumas coisas ali para garantir que se o médico precisar abrir, reanimar, esses materiais tem que ter, né? Tábua de bisturi, costótomo, Farabelf, o catéter próximo ali, né? Entre outras coisas para a gente poder prestar esse mínimo dessa assistência. Joia? Os fatores de risco, olha, para fazer um coração não parar, existe muita coisa. E às vezes é simples. Mas o cinema e as novelas passam que é fácil induzir uma parada cardiorrespiratória. Nem sempre é tão fácil. Como, por exemplo, põe lá, né, enfia uma agulha no equipe, põe 1 ml de ar, aquele ml mal entra na veia, já faz um teto, o pessoal morre. Né? Às vezes pode enfiar uma equipe inteira de ar e o paciente não vai, ó. Precisa de muito mais do que isso para causar, né? Mas existem causas que são mais clássicas, como, por exemplo, o distúrbio hidroeletronítico, né? Paciente grande queimado, paciente renal crônico, é um paciente que magnésio é um problema, o potássio é um outro problema, né? O potássio acima de 5 já faz uma hipercalcemia, uma hipercalcemia leve, né? Então aumenta o número de potássio no sangue,
Inicialmente, responde a Sorcal, né? Trocador de bomba, passa sonda, dilui, ele parece aquele leite, vai por sonda, catéter. Solução polarizante, né? Que é solução glicose 5%. A gente põe mais GH 50% e insulina regular. E vai fazendo aquilo na veia. Por quê? Uma ação da insulina regular é pegar o potássio e deslocar para dentro da célula. Então a gente vai tentando baixar níveis de potássio para o paciente poder se manter, porque você sabe que se o potássio aumentar, isso vai alterar a polarização da membrana celular cardíaca e o paciente não vai, cada vez ele vai espaçando, diminuindo mais a condução desse ajuste. Tanto que o que vai acontecendo? O QRS vai ficando mais largo, porque a condução vai ficando mais lenta. Né? Paciente monitorizado, a gente vai ter que sempre estar observando para ser isso. Ou às vezes o potássio é tão alto, né? A hipercalemia é tão severa que tem que hemodializar. Tem que passar duplo, fazer o cálculo e hemodializar o paciente para poder tirar o potássio. 8, 8,5, 9 já é risco altíssimo o paciente evoluir para parada. Choque elétrico hemorrágico é um dos piores que existem, porque você olha por fora o paciente não tem nada. Você procura orifício de entrada, de saída. O próprio arco voltaico faz isso, que é o clarão do raio. A pessoa está perto, aquilo já causa uma despolarização cardíaca, né, muscular. Aquele paciente fica monitorizado um bom tempo, passamos sonda, hidrata pra caramba, porque você tem muita lesão célula muscular, né? Você libera mioglobulina, aquilo vai fazendo glomerulonefrite, o paciente perde a função renal muito rápido, faz a lesão renal aguda, né? Isso leva a um aumento de potássio também. O grande queimado, olha, não tem paciente mais complicado que o grande queimado, porque não existe quadro, doenças que fazem com que o metabolismo se altere tanto quanto o grande queimado, ou seja, mais de 20% de superfície corpórea ou áreas nobres, né? Períneo, mãos, pés. Por quê? Porque é um paciente que, enquanto um câncer, uma fratura aumenta em 100% do seu metabolismo, um câncer pode aumentar até 150%, um grande queimado aumenta em 200%. Então, o paciente tem um monte de arma apontado para ele, né? Eles podem morrer inicialmente por choque hipovolêmico, eles podem morrer tardiamente por choque séptico, eles evoluem para distúrbio ácido básico muito fortemente. É um paciente que intuba precocemente, ele fica muito tempo em terapia intensiva, ele fica em enxertos, escarotomia, escaractomia. Por isso que você tem que ir tão específico, né? Tem balneoterapia, tem enfermaria, tem centro cirúrgico, tem só dele. Porque é um paciente que é muito custoso emocionalmente, custoso fisiologicamente, custoso financeiramente, é um paciente que dá muito trabalho e é um paciente crítico. Então, ele sempre evolui para um quadro de parada, pode evoluir, na verdade, a todo e qualquer momento, porque é um paciente muito crítico. Tá? Outras causas, por exemplo, o afogamento, né? Trauma e afogamento, lesão cervical alta, perfurações, como a gente falou, colisões. O afogado ele é um pouco diferente, porque lembrar que a água é um corpo estranho, complicado. Então, quando você atende uma pessoa está afogada, a primeira coisa é você ter que retirar o corpo dela inteiro da água. Antes da pessoa morrer afogada, muitas vezes ela pode morrer por hipotermia, que são grandes causas, porque ela perde muito calor no meio. Isso é muito comum na garotada aí que entra em rios e outros lugares. E como a água é um corpo estranho, a gente precisa pelo menos fazer um ciclo, ou seja, 2 minutos de reanimação, para a gente chamar a ajuda dependendo da situação que você se encontra, porque você tem que tentar fazer aquele corpo estranho sair. Né? Obstrução de via aérea, principal causa em criança, né? Corpo estranho, broncoaspiração, entre outras causas. No adulto hoje, graças
ao DPOC e outras coisas também, por conta do broncoespasmo, né? E os fatores cardiovasculares, intoxicações, envenenamentos, overdose, cada vez mais alto, suicídio, 20% da mortalidade mundial se deve ao suicídio. E nós estamos cada vez mais tendo casos de suicídio. Então vai atender, a gente precisa saber, é muito importante dirigir a família. Se no local da cena existia caixas de medicamento, comprimidos, porque de repente se você não administrar um antídoto, a gente não consegue reverter. Assim como é com a hipoglicemia. Hipoglicemia, se você não reverter a glicemia do paciente, a gente administrar um GH, o paciente não vai reverter nunca, né? Principalmente insulina. Insulina é um problema. Se você dá uma dose muito errada, por mais que ela dê o pico de ação dela, você pode dar a glicose que você quiser, que às vezes a gente não consegue reverter, porque a insulina não existe antídoto para ela, né? Como para os benzodiazepínicos, a gente tem flumazenil. Dificilmente o paciente para por benzodiazepínico. Ele causa muita sonolência, rebaixamento, obstrução de via aérea, mas não chega a parar. Mas a gente tem flumazenil, tem que estar lá no carrinho, né? Opioide também o paciente fica muito lento, rebaixa o nível de consciência, por isso que a gente tem que ter lá narcando o carrinho. Entre outras drogas, beta-bloqueadores, né, são antídotos para algumas situações. Mas a gente tem que sempre pensar que se é uma tentativa de suicídio, o que essa pessoa pode ter ingerido, porque ajuda muito na hora de administrar um antídoto e reverter a parada. Tá? Então, reconhecer um sinal de parada é muito importante, como a gente já falou, 3 eixos, né? Inconsciente, apneia e ausência de grandes pulsos. Então, essa tríade tem que ficar clara para todo mundo. Não é todo, às vezes as pessoas esquecem, pode ter uma dificuldade na hora, como eu falei. Vai procurar um pulso, se eu tenho dificuldade de localizar o pulso, eu tenho 10 segundos para identificar um pulso. Se eu não conseguir identificar, é mais que suficiente, eu vou conduzir o indivíduo como parada cardiorrespiratória. Tá? Então, hoje, dentro do suporte básico de vida, é tudo muito rápido e muito simples. Todo mundo lembra, não é mais ABC, é CAB, aquela coisa. Mas uma das coisas que mudaram em primeiro momento é segurança de cena. Então, a gente sempre falava muito isso em trauma. E hoje se fala no clínico, que é segurança em cena. Você não vai entrar para atender uma parada cardiorrespiratória se há risco de cena. Exemplo, o Covid. Pode levar o tempo, mas você tem que se paramentar de forma adequada, porque a partir do momento que você entrou, você não vai sair tão fácil. Então se paramente, a equipe paramentada, avental impermeável, gramatura de 40, né? Geralmente já deixa o kit lá junto com um carrinho de emergência para fazer atendimento, as máscaras adequadas, né? Então, paramentação padrão mais respiratória para aerosol, né? O cara caiu, se afogou, vou salvar, se joga, cai junto na água, daí lá na água você lembra também que você não sabe nadar. Então assim, vai 1, vai 2. Isso é muito comum, não, parece não, mas é muito comum. Então assim, a segurança em cena é um carro, poste caído, fiação elétrica para todo lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao atender. Então no caso de hospital Covid, o paciente parou, ele está no ambiente correto? Ele está muito exposto frente às outras pessoas, vamos num ambiente reservado. Rapidamente transfira ele para uma sala de emergência, para um lugar que a gente tenha um mínimo de espaço e tenha material sempre ali, né? Se paramentem. Hoje em dia todo mundo tem um celular e filma tudo, né? Às vezes provar certas dores de cabeça. Então assim, a gente dentro de hospital tem que ter essa concepção. Toda unidade tem um carrinho. E esse carrinho está onde? Todo mundo conhece, sabe os materiais que estão. A gente ficou aqui, já está 3 semanas falando de via aérea, manusear a bolsa, válvula, máscara, oxigenoterapia, né? Por sinal, antes que eu me esqueça de falar em oxigenoterapia, na semana retrasada,
A MIB com a Abramed lançou um documento novo da oxigenoterapia em pacientes suspeitos de Covid em pronto-socorro, né, em departamento de emergência. Eu até mandei para Larissa, né, ela depois vai imprimir para vocês, eles têm umas 6 páginas, mas que justamente vem agora, a primeira vez que nós temos descrito, que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, a umidificação é contraindicada, lembrando que no PS, ela é ainda contraindicada por conta dos riscos, pensando de outros pacientes. Então, essa declaração já foi emitida, a gente nunca tinha isso, agora nós temos, né? Outra coisa, a saturação-alvo, como lembra, de 90 a 96, mas o paciente que já satura abaixo de 94, já temos que entrar com oxigenoterapia. Por quê? Pacientes que saturam menos que 94 já são pacientes que apresentam um pior prognóstico lá na frente. Então, a gente já começa a oxigenoterapia já nesse momento, tá? Depois vocês dão uma lida, uma olhada, mas veio só a complementar, tá bom? Ah, mas aquilo que você falou das unidades fechadas, só aquilo continua a mesma coisa, é um documento do uso racional que vocês também têm, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que dentro do serviço de vocês, se indicar, não vamos umidificar por conta da aerosolização, não vamos indicar. Só que a gente tem que lembrar do efeito complicatório chato que o oxigênio tem, né? Outra coisa que mudou é isso aqui. Antes a gente só tinha uma cadeia, agora a gente tem 2. Uma cadeia só para o intra e uma cadeia só para o extra hospitalar. Então o que muda? Intra-hospitalar. O paciente, os principais ritmos de parada, então nós falamos FV, que é fibrilação ventricular, então o ventrículo fica fibrilando, ele nem faz sístole nem diástole, né? Eu tenho taquicardia ventricular sem pulso, eu preciso lembrar de sem pulso, que taquicardia ventricular é um ritmo arrítmico, que é acima de 140, 145, a gente começa a se preocupar, porque já é um ritmo que pode ser patológico. Daí a gente entra, QRS regular, estreito, penso sempre em adenosina, uma droga muito boa, segura, lembrar das formas de administrar, né? Todo mundo lembra, arritmia dá amiodarona, nem sempre é assim, às vezes melhores é bloqueador de canal de cálcio, mas enfim, isso são arritmias, nós vamos falar da arritmia hoje. Quero lembrar aqui, taquicardia ventricular sem pulso. O ventrículo está batendo tão rápido que ele também não se enche e não se esvazia. Isso leva a um ritmo de parada. Tá? Então, os dois são ritmos chocáveis. Tá? Os ritmos não chocáveis. AESP, atividade elétrica sem pulso, já comentei. Coração tem uma corrente elétrica preservada, mas outros problemas levam a ele não ter uma contratilidade adequada. Tá? Isso leva a insuficiência, o paciente para e não tem mais detocardia, tá? E o último e pior, isso estou falando do melhor para o pior. O melhorzinho é o FV, o último, a sistolia, ou seja, a ausência de corrente elétrica. O coração, geralmente um ritmo difícil de reverter, de extrema gravidade. Então, quando o paciente para fora do hospital, ambiente extra-hospitalar, geralmente o paciente para em ritmos chocáveis, FV, TV sem pulso. Por isso que cada vez mais a terapia elétrica é importante. Por isso que ter hoje um DEA, seja ele onde for, dentro do hospital, nas ambulâncias, tudo é importante. Porque o DEA qualquer pessoa pode utilizar o desfibrilador externo automático. Não preciso ser o desfibrilador manual, que é só o médico que pode usar. Eu tenho um ritmo chocável, desfibrilo aquele paciente. Quanto mais precoce eu aplicar o choque, 50% a 70% de chance de reversão. Tá? Então, os ritmos extras são esses. Ritmo intra-hospitalar. Quais são os principais ritmos do intra-hospitalar? O paciente geralmente para em AESP ou assistolia. Tá? Então, isso é importante. Sabendo dessa noção epidemiológica, o primeiro elo da corrente intra-hospitalar é a vigilância e a prevenção. Então, assim,
Chegou para pegar o plantão, aquela varrida que você dá primeiro na sua enfermaria, no seu corredor, aqueles pacientes que aquele paciente está mais dorminhoco, está mais rebaixado, um apresentou mais confusão, aquele paciente onde não tinha tantos critérios de SIRS ou Quick SOFA tão inadequados, o paciente está evoluindo para uma infecção, isso aí não está legal, ontem não tinha febre, hoje já começou, né? Idoso não apresenta febre, idoso é danadinho, eles não fazem febre, então não fica esperando que eles vão desenvolver, na grande maioria. Aquele paciente já está 2 semanas aqui conosco. Então, esse é o paciente. Vigilância e prevenção é o antever os casos de provável parada. Como que eu faço isso? Os hospitais se organizam e criaram o quê? Os chamados times de resposta rápida, os TRR. Então, por exemplo, o HU tem, há muito tempo, né? Código azul, você identifica um paciente parado, você detecta o código azul, aciona uma equipe. No HU é médico, somente, e o enfermeiro, acho que da própria unidade ainda, não sei como é que está lá hoje, mas naquela época era, e um fisioterapeuta da UTI que passar. Né? Mas tem lugares que a equipe completa. É um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta da equipe que, independente do local, então isso era muito bom. Ou o paciente que está rebaixando, que não está bem, que eu estou antevendo, pode parar? Código amarelo. São códigos internacionais. Então, ter este trabalho dentro de um serviço é muito bom, porque o número de pacientes que evoluem para parada cardiorrespiratória e para mortalidade diminui muito quando você tem isso acordado com toda a equipe, quando você aciona, por determinados motivos. Existem padrões, guidelines, que hoje são bem claros quanto a isso. Tá? Assim que você tem a vigilância, o ícone do telefone é o quê? Reconhecer uma parada e pedir ajuda. As 2 mãozinhas é o suporte básico. O coração com um raio, a cor dele verde, é o símbolo internacional do DEA, da desfibrilação, seja ela manual ou DEA, né? E o último item da cadeia não existia, passou a complementar, é os cuidados pós-parada, chamada síndrome pós-parada, que infelizmente eu não vou conseguir discutir muito hoje, porque nós não temos tempo de ter uma aula só dela. Mas esse aqui é o paciente de TI. É o paciente que revertemos e fazer todos os cuidados avançados dentro de terapia intensiva. No extra-hospitalar, eu não tenho vigilância, é o acionamento, é o suporte básico, é a desfibrilação rápida, é o suporte avançado e os cuidados síndrome pós-PCR, são os cuidados de terapia intensiva, o paciente foi para o hospital revertido. Tá? Então esse aqui também mudou. Quanto que eu falo em suporte básico, quanto que eu falo em suporte avançado? Suporte básico, manobras de reanimação, via aérea, compressões, tutano. Suporte avançado, quando eu tenho medicações, certo? Via aérea avançada, né? E também tutaninho, tá bom? Para a gente saber o que a gente vai manejar ou não manejar. Então, a partir do momento que eu tenho a presença médico, enfermeira, equipe, tenho carrinho, tenho materiais, confeccionei um bom acesso, tá? Ainda hoje, o principal é a reanimação, as manobras básicas. Então, reanimar um tórax é muito importante de forma adequada, porque se eu reanimo de forma adequada, eu mantenho 30% do débito cardíaco. Ou seja, 30% desse débito é suficiente para perfundir, gerar pressão de raiz da aorta, abrir as coronárias, o ósseo e perfundir cérebro, encéfalo como um todo, tá? É para isso que eu quero uma reanimação inicial, tá? Proteger órgãos nobres, tá bom? Então, o suporte básico de vida ainda é muito importante. Acesso venoso, ótimo. Enquanto alguém está reanimando, o outro está produzindo, confeccionando um acesso. Desde que o acesso seja bom. Gente, em qualquer situação de emergência, o acesso não é duvidoso. Ele tem que ser um acesso perto. Vocês viram na discussão que nós fizemos na aula de educação que a droga ela tem que ir toda. A mesma coisa, a adrenalina tem que ir toda. Você não faz volume num paciente parado.
a não ser que a causa seja hipovolemia. Mas para eu fazer, inclusive, flushing, levar o membro, porque eu tenho paciente que não tem circulação, isso que eu brinco sempre, eu sou desesperado colocando oxímetro no paciente parado. Não vai pegar nada. Ele é dependente de perfusão, de pulso, de fluxo anterrógrado. Você não tem isso, você tem o mínimo de uma boa compressão. Então, reanimar um paciente ainda é o carro-chefe. Se eu souber, fizer uma reanimação adequada, eu tenho grandes chances. Acesso, bom, perde, às vezes não tem retorno, aquilo tudo, mas você está vendo que está vendo, você infunde, vai, não extravasa, legal. Eu tenho um acesso legal. Agora, eu preciso de acesso para fazer droga vasoativa, só que entre droga vasoativa e compressão, a compressão é o que eu preciso focar primeiro. Compressão de choque. Lembrando que muitas vezes o paciente tem um ritmo chocável que me permite fazer. Então assim, eu não preciso ter desespero. Jamais eu paro de reanimar para tentar passar o tubo, porque acho que o pulso voltou. Eu jamais faço isso. Eu tenho um ciclo, ou seja, 2 minutos de compressão e ventilação. Você para trocar quem está fazendo isso, você tem 10 segundos para ver se o pulso voltou e 10 segundos para tentar entubar. Então, eu não, em momento algum, eu posso não priorizar a reanimação torácica externa em detrimento de outras situações. Muito pelo contrário, eu preciso valorizar. Isso tem que ficar bem claro. Para, que eu acho que está voltando, acho que ele voltou. Não, você tem depois, você para, você vai verificar, você tem 10 segundos para ver pulso, para olhar o monitor. Então, acho que o maior pecado que vai se cometer é atrasar ou demorar, protelar, retardar a reanimação torácica externa. Isso tem que ficar bem claro. Então, o algoritmo de suporte básico, o primeiro momento é segurança em cena. Estou num lugar bom, está adequado, ótimo. Primeira coisa, o paciente não se mexe. Isso é tanto no extra quanto no intra, é pedir ajuda. Se você está sozinha, você não pode começar a reanimar, porque senão as pessoas vão ficar lá a vida inteira, se você estiver no meio do deserto com o cara. Então, primeiro identificou? Pede ajuda. Gente, parada. Volta. Aí detecta a ausência do pulso, você já viu que ele não estava respirando. Graças a Deus, há muito tempo tirou as ventilações de resgate, que as pessoas perdiam muito tempo nisso. E daí sim a gente vai começar a reanimar. Então, se a gente dividir o suporte básico, são 4 fases. A fase 1, segurança em cena. Fase 2, identificou, pedi ajuda, identifiquei uma parada. Fase 3, vou fazer as manobras de reanimação. Manobra C, A, B. Ou seja, C de compressão, A de via aérea. Olha para você ver, antigamente a via aérea sempre foi mais importante. A ponto da compressão. Por quê? A taxa de oxigenação de um paciente, se ele acabou de entrar em parada assistida, você viu ele parando, ele estava em oxigenoterapia, leva uns 5, 7 minutos para esse O2 cair. Em 5, 7 minutos, você faz 3 ciclos de reanimação. Então é importante comprimir. E alguém vai, ao mesmo tempo, se apropriar da via aérea. Por isso que é C, A de via aérea, e o B, ventilação. E a gente vai ver rapidamente o algoritmo da via aérea avançada. E 4, ou seria o D, é o desfibrilador, é o choque, pensando que pode ser um ritmo chocável. Então, assim que a gente destrincha basicamente suporte básico, que é o suporte avançado. Cada 1 minuto que o paciente está parado, eu aumento 10% a mortalidade dele. 10 minutos, 100%. Então, ou seja, paciente que está parado 15 até 20 minutos, 10 minutos lesão cerebral,
15 a 20 minutos, morte cerebral. Então, por isso que a vigilância dentro aqui do hospital ela tem que ser muito boa. A gente tem que olhar aquele paciente, trazer ele para perto. É um paciente que eu preciso passar mais, eu preciso avaliar, examinar. Quais são os últimos exames, como os sinais vitais estão. É um paciente que eu não posso brincar com ele. Tá? Qual que é a principal? Qual que é o motivo da parada cardiorrespiratória no Covid? A gente falou isso bastante nas outras aulas. O que leva à parada no Covid? Mecanismo básico. O que cai no nível dele? No sangue. Quando a gente põe o aparelhinho, tá o que baixo? A principal causa de parada do Covid é hipóxia. Então eu preciso dar oxigênio para ele. Eu tenho que fazer, só que para dar o oxigênio eu tenho que ajudá-lo na circulação. Tá? Então a manobra C a B. Lembrar que o C, ainda, eu tenho que fazer uma frequência mínima em um ciclo, mínima de 100 e máximo de 120, ninguém conta isso, tá? Mas é porque tem pessoas que são paradas em tórax. Então a pessoa trepa no cara, começa, ele anima, ele vai embora. Ele só para na hora que começa a fadigar dele mesmo, fica. Quando você vê que uma pessoa não aguenta mais, mesmo que ela queira, ela começa a dobrar as dobradiças dela. O moléculo começa a fadigar, porque aqueles 2 minutos se transformam em 20 na sua vida. Já deu, já deu, já deu. E alguém sempre, não. Então assim, ninguém encontra isso, mas esse é um parâmetro, porque assim, pessoas que ficam muito focadas no tórax. Quando você comprime o tórax, você tem que deixar ele voltar. Você não pode ficar apertando, porque a gente tem que fazer uma sístole e deixar ele se encher também. A profundidade, gente, você não pode colocar o seu peso, o peso dos seus membros. Tá? A gente tem que fazer uma compressão mínima até 5 centímetros. Aí só uma polegada, mas a gente usa escala de centímetro. Então 5 centímetros. Então você não pode aprofundar muito nesse tórax. Tá? Você tem que deixar esse tórax voltar. Se não você ficar muito em cima, o paciente também, o coração não consegue se encher. Tá? Então a profundidade adequada, a frequência adequada, a cada 2 minutos, mas troca, não tem, troca. Né? Então por isso que no Covid é 4, às vezes 5, porque quem está na medicação muitas vezes vai ter que ajudar, reanimar, ou o enfermeiro com o médico, o enfermeiro vai fazer a troca com outro colega para reanimar, o outro vai na via aérea, por isso que é uma coisa que o Freire começou a aula, a gente tem que saber o todo, né? Porque a situação de Covid a gente tem que expor o menos possível. Não existe uma literatura que diga quantos elementos, mas a gente sabe que 4 é um número razoável para atendimento numa situação de Covid. Tá? Abertura de via aérea. Então vamos recapitular a via aérea. Você está lá e vai reanimar um paciente. O indivíduo que está na via aérea, ele não vai só fazer na boca do cara, com bolsa, válvula, máscara. Ele tem que abrir a via aérea, em primeiro lugar. Lembra que eu e a Alexandre sempre falávamos, a Alexandre falou bastante isso na outra aula? Eu quero entubar. Tudo bem, mas primeiro você vai aprender a ventilar. Porque realmente entubar, pelo incrível que pareça, não é algo de emergência, mas ventilar é. Então vamos ventilar. Então você vai lá e faz aquela famosa manobra C-E. Um Ezinho aqui, ó. O E eu faço o quê com a via aérea? Anteriorizo a mandíbula. E o C eu fixo a máscara da bolsa, válvula máscara, na face do paciente. Depois a gente vai ver outra imagem ali. Né? Agora, você abriu, anteriorizou. Primeira manobra são as manuais para abrir via aérea. Ou eu anteriorizo o
paciente eleva um momento ou só anteriorizo, ou na suspeita de trauma eu faço o quê? Anteriorizo a minha mandíbula, ou eu hiperestendo e eu anteriorizo. Então, com a minha mão, o C eu fixo e vedo a máscara do dispositivo bolsa válvula máscara. Lembrar que no Covid eu tenho o que ali? Entre a bolsa e a máscara, o filtro, e todo mundo está o quê? Paramentado de forma adequada. Faço a compressão e com o Ezinho da minha mão eu hiperestendo ou anteriorizo. Por isso que no Covid é recomendado 2 pessoas, né? Porque uma pessoa vai fazer, vamos ver, uma pessoa vai fazer, então eu faço a elevação do membro, né? Ou a tração da mandíbula, certo? E manobra C e o E eu anteriorizo. O âmbulo indicado é esse, totalmente translúcido, transparente. Na máscara eu tenho que ter um coxinho, se eu só tenho uma máscara sem um coxinho, ou seja, eu conecto uma seringa e inflo esse cuff, ele insufla e veda mais fácil o rosto do paciente do que um dispositivo simples comum que eu vedaria com mais dificuldade, porque ela se molda em qualquer perfil de face, tá? E daí eu vou fazendo esse movimento. Daí você abriu com manobra manual e está ventilando o paciente, sempre de preferência no Covid, em 2 mãos. Os 2 Cs, os 2 Es e um indivíduo só ventila. Tá lá, manobra C, E. Anterioriza a mandíbula, você tem que fazer. Daí você ventila o paciente, vamos supor que já está reanimando, 30/2, aquela coisa toda, a gente vai retomar isso, mas você ventila. Você nota que o tórax não expande. Então esse paciente não está com uma via aérea pérvia. Se eu fiz as manobras manuais e não melhorou, o que eu faço? Utilizo cânulas. A mais comum é usar o quê? A Guedel. Então a Guedel, o que eu faço? Eu faço aquela medição do lobo da orelha, aonde? A rima labial ou do ângulo da mandíbula ao meio da rima. Medir no adulto, como que eu coloco? Invertida, né? Com o ganchinho para cima. Palato mole, giro 180 e coloco. Daí eu faço C, que ele ajuda a fazer o quê com a língua? Rebaixa e abre. E vai lá. Estou ventilando e não está expandindo. O colega fez 30, eu vou fazer as 2 ventilações, não expandiu. Qual que é o próximo passo? Para tentar abrir essa via aérea. O que seria? E agora? O próximo passo seriam as cânulas supraglóticas. Combitube, máscara laríngea, intubação às cegas e tentar passar. Então a gente falou na primeira aula lá atrás só de máscara laríngea. Técnica, tamanhos, formas, etc. Passou a laríngea e foi. Ventilo. Aí o tórax não expande. Qual o próximo passo? Usar o padrão ouro. Intubação orotraqueal. O médico vai tentar entubar. Vou parar de reanimar para ele entubar? Não. Vou ter o quê? O intervalo de um ciclo? Quanto que é um ciclo mesmo? 2 minutos. Então tem quanto de tempo entre eles? 10 segundos. 10 segundos, tá? Eu tenho todo o material ali preparado para ele tentar. Então, não conseguiu entubar, não teve êxito. Qual o próximo passo? Vias aéreas cirúrgicas. Crico, por punção, e a crico por dissecção cirúrgica, tá? Crico por punção, não faço em criança até 8 anos.
crico por dissecção apenas, tá? Então a gente faz uma dissepsia rápida, o médico vai palpar no estéreo, vai achar a angular, aquela lombadinha, a cricoide achou, a gente pega um abocate, ou se a lâmina do bisturi abre, eu pego um abocate, introduz, ligado a uma seringa com um pouquinho de água, na hora que vai introduzindo, vai aspirando, voltou bolha, tô na via, desconecto, pego um prolongamento, conectei. O ideal é ter uma pecinha, um adaptador. Por quê? Porque a crico, por punção cirúrgica, ela sempre é 1 para 4, ou seja, 1 segundo para inspirar e 4 para expirar. Então, se eu conecto um dispositivo em T, conectei a fonte de O2 e aqui está a minha crico, eu faço 1 segundo, tampo o outro lado, o ar vai entrar. Tiro o dedo, o ar que entra, parte dele vai escapar para o outro lado da pecinha em T. Então, eu vou fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 1. Qual que é o problema da crico? A crico é uma técnica de urgência de via aérea respiratória. Eu só posso indicar até 45 minutos. Por quê? Porque ela é um sistema de hipoventilação, leva a retenção de O2, a baixo fluxo. Então o paciente chegar uma hora que ele vai reter muito CO2. Mas 45 minutos é o tempo da gente conseguir um centro cirúrgico, reverter a parada, preparar uma traqueostomia, daí sim, tranquilo, legal. Ou de repente chegou alguém mais... Agora chegou alguém que tem a maior prática, que era uma via aérea difícil, vai tentar entubar, tá bom? Então esse é o protocolo básico de via aérea, tá? Saí da via aérea, CA, vou para o B. O que é o B? Ventilar esse paciente. Então, qual que é a frequência que eu sempre uso? Eu faço quantas compressões? 30 compressões para 2 ventilações. Hoje no adulto também você pode fazer 15 para 2, mesmo com 1 ou 2 socorristas. Mas a gente sempre vai falar de 30 para 2, porque é uma coisa mais fácil, tá? Então, eu vou lá lembrar que, voltando na compressão, lá no C, eu tenho que lembrar que eu faço 30 para 2, tá? Só para mostrar a compressão, então o que eu comprimo? Eu sempre pego entre um mamilo e outro, traço uma linha reta, aparente área pré-cordial, né? E o que eu faço compressão é a região hipotenar, ou seja, abaixo dos dedos. Por isso a gente faz esse movimento. Ponho a minha mão hipotenar e a segunda mão por cima e angulo lateralmente do paciente, se eu estiver no chão, ou se estiver numa maca, numa cama, baixar a cabeceira, subo numa escada e eu sei que está acima dele para fazer um ângulo de 90 graus, articula a minha articulação, faço uma angulação e o que eu mexo é ela. Eu não dobro o braço, tem que ser ângulo reto de 90 graus. Com a minha região hipotenar, eu não faço compressão com a mão inteira, tá? Porque isso leva mais peso e você não favorecita o paciente. Tá? Espera lá, uma compressão estimada de 5 centímetros. E essa é a postura que a gente sempre vai ficar. O ângulo de 90 graus. E essa compressão, a articulação do quadril anculado, né? Favorecendo o paciente, favoritando o paciente, né? E nós vamos fazer. A gente já falou de via aérea, já falamos uma aula só sobre máscara laríngea, manobra CE. Lembrar que o pulmão sempre gosta de volume com baixas pressões. Então lembra o jeito de pegar o ambu? É daquele jeito assim no meio? Não, uma mão aonde? Na base e a outra acima. E vou o quê? Usando a minha capacidade total da minha bolsa. Nunca usando baixo volume com muita pressão. O pulmão não gosta disso. Tá? Lembrar que no Covid todo mundo paramentado. Aqui já falamos dos tamanhos das máscaras, né? Falando só sobre ela.
Mas vamos falar agora de esporte avançado para a gente começar a entrar no desfecho. Quando eu entro em esporte avançado? Quando eu tenho medicações e via aérea avançada. Eu estou no avançado. Tá? Então a gente tem algoritmos, drogas. Qual que é a principal droga em uso na parada cardiorrespiratória, independente do ritmo? Falei bastante já dela hoje. Adrenalina. Tá? Porque a adrenalina é uma droga beta-agonista, beta-1 cardíaco, beta-2 broncodilata, né? Eu melhoro a perfusão das coronárias, eu faço aumento, é uma droga ionicronotrópica. Então ela tem uma série de indicações por conta disso. Tá? Quando eu começo, a primeira coisa, por que eu aviso alguém? Para alguém me trazer o carrinho. E no carrinho está o cardiodesfibrilador, ou cardioversor. É um aparelho que tem as duas funções. Né? Se é um ritmo chocável, com a própria pá do aparelho, se o paciente não está monitorizado, o médico coloca uma pressão de 13 quilos, como se fosse um saquinho de arroz, você coloca lá e olha no monitor e ele vai te dar um ritmo. Apareceu lá um ritmo chocável. Né? Alguém vai carregar o aparelho, charge, carrega, ele faz aquele barulhinho, tá pronto para o choque. Ele fala aquela frase que todo mundo sonha em falar, você afasta. Já vi gente que desfibrilou o paciente, tomou a própria carga, é uma carga violenta, dolorida. Descarregou, não pode esquecer de carregar o aparelho, porque às vezes vai estar lá apertando, não foi, alguém esqueceu de carregar o aparelho. Tá? Qual que é a diferença de desfibrilação e cardioversão? Qual que é a diferença entre elas? Eu tenho um cardioversor, um cardiodesfibrilador. Qual que é a diferença de cardioversão e cardiodesfibrilação? O médico vai falar assim, não é uma parada, esse paciente eu quero cardioverter. E aí? Você tem uma arritmia, o paciente não está parado, você vai fazer uma cardioversão para corrigir o impulso elétrico ali. Então, a cardioversão eu uso quando eu tenho o quê? Geralmente, sempre, né, na verdade, né, geralmente, uma arritmia. Quais delas? A brad ou a TAC? Ataque. O que é cardioversão, então? Exatamente. É dar o choque igual a desfibrilação? E aí? Mas ele vai sincronizar, né? Ele vai sincronizar. Por isso todo desfibrilador está escrito lá. Tem uma tecla chamada sincronizador. Eu aperto, na hora que ele captar o complexo QRS, pá! E quando aparece o QRS no monitor, o coração já fez a despolarização ventricular. Tá? A gente só esquematiza ela lá, mas ele já fez na prática. Então eu dou uma descarga, uma voltagem menor, tá? De acordo com o peso, para corrigir um ritmo, um ritmo que está arrítmico. Agora, desfibrilação não. É uma carga que eu dou num ritmo de parado, o paciente está parado, não é sincronizado e eu disparo para fazer aquele coração. Sabe quando você fica com raiva do computador, de sei lá o que na tua casa e pifa, você faz o quê? Não. Desliga o negócio para tentar ligar de novo. Quando a gente desfibrila o coração, o médico desfibrila uma ideia, é isso que ele faz. Né? Ele inverte as ondas, exaure o coração para tentar o ritmo começar de novo, é resetar o coração. Tá? E já aproveitando e falando desse assunto, eu tenho dois tipos de desfibrilador. Eu tenho desfibrilador monofásico e eu tenho o bifásico. Tá? Qual que é a diferença de um mono e de um bifásico? O seu aparelho é o quê? É mono ou é bifásico? Ah, mas tem diferença? Muita diferença.
Qual é melhor do que o outro? Primeiro, não tem. Um não é superior ao outro. Tá? Os dois têm a mesma capacidade. Tá? Nenhum se mostrou superior ao outro. Aonde que eu vejo isso? O aparelho não vem escrito. Eu tenho que saber se aquela marca, aquele modelo manual dele, se ele é mono ou bifásico. Tá? Quando que eu faço isso no paciente? Quando que eu uso monobifásico? Aparelho monofásico, tá? Nós vamos ver, tem a ordem da pá. A pá geralmente é infraclavicular direita e a segunda pá é para linha média axilar nessa região e dá o choque. Por quê? O choque ele tem que correr na área pré-cárdio, onde que está o coração. Por isso que a posição é essa. Se às vezes eu não consigo, dependendo da posição do paciente, fazer isso, a gente usa anteroposterior. Eu posso colocar uma pá aqui e uma posterior. Ou eu posso colocar uma lateral aqui e posterior também. Tá? Eu tenho que pegar o eixo cardíaco, passar na área de onde que é o precárdio, que é a região que está o coração. Pois bem, um aparelho monofásico, ele não tem uma coisa chamada bioimpedância, coisa que o bifásico tem. O que é bioimpedância? É a capacidade que a corrente elétrica tem de vencer a resistência que os tecidos fazem. Então, até chegar ao coração, choque, eu tenho que passar pele, gordura, musculatura, osso. O bifásico, o choque na pá, vai e vem. Ele consegue vencer essa resistência. Por isso que um aparelho bifásico, eu sempre, na dúvida, se eu não lembro o peso paciente, as indicações, eu uso 200 joules. Eu tenho que programar ele em 200 e carregar. Tá? O aparelho monofásico, ele não tem bioimpedância. O choque não vai e volta, o choque se dissipa pelos tecidos. Então, por isso que eu uso uma corrente um pouco maior. Eu uso 360 joules no aparelho monofásico. Tá? Então, essa é a diferença entre os aparelhos. Eu preciso saber qual é o meu aparelho, para saber o que programar. Tá joia? Lá no suporte básico ainda, se eu tiver um DEA, legal. Peguei o DEA, colei as pás do DEA, ligo o DEA, a gente vai ver ele depois. O DEA vai falar: olá, fique calmo, faça isso, faça aquilo, conte uma piada, dê risada, né? O Senhor é meu pastor e nada te faltará. Então ele vai falando. Alguns DEAs, ele tem o display, que ele só vai mostrando. Outros falam, aquele fala, conversa com você, até ouvi falar isso. Mas ele vai mostrando. Outros, o Zoll, por exemplo, ele vai acendendo fases e mostrando passo a passo o que você tem que fazer. E ele nunca fala FV, TV sem pulso. Ele fala o quê? Ritmo chocável e ritmo não chocável. Afasta, você programa e aperta o botão, ele dá a descarga. Beleza. Tá? Por isso que ele é tão importante. SAMU, as ambulâncias, suporte básico, hoje tem DEA. Né? A gente tem hoje DEA, a legislação cobre em ambientes com grande espaço de circulação. Principalmente, por exemplo, o hospital tem que ter DEA. Porque nem sempre você vai ter um médico desfibrilador ali pronto, você tem um DEA próximo, você usa. Né? Então, o DEA veio para ajudar. Tá joia? Suporte avançado, o médico vai operar se é o cardiodesfibrilador manual. Então, tem essas indicações que a gente falou. Desfibrilador, cardioversor. Acesso, um bom acesso, né? Não é um acesso duvidoso, tá indo, peraí, ó, se colocar ele assim de lado, ele tá pingando. Se colocar, não tá. Não é um acesso bom. Eu tenho que conseguir um bom acesso. Se eu não conseguir acesso, 3 tentativas indico intraósseo nos pacientes parados. Tá? Porque eu tenho que ter. O intraósseo é ótimo, é uma via que não colaba, é uma via que não fecha, o paciente parado é duro, muitas vezes já está um acesso bom. Né? O sistema venoso dele é compressível, não é tão simples, mas eu tenho que garantir um bom acesso. Quando que é ideal usar adrenalina?
A adrenalina se mostrou muito boa até 5 minutos que iniciou a parada ideal. 5 minutos, quantos ciclos deu? Então, eu entrar no final do segundo ciclo, lá pelos 4, 5 minutos, seria já o momento ideal de começar a adrenalina. Nesse tempo, você bem organizado, estruturado, a gente já está fazendo suporte básico. Já teve tempo de ter um acesso, ou às vezes ele já tem um acesso bom. Certo? Outras drogas. Tem várias, mas eu vou falar de uma principal. Paciente em ritmo chocável. Se nós já fizemos 2 vezes adrenalina, ou seja, já deu em torno de 6 a 8 minutos, já fiz 2 ampolas de adrenalina e o paciente não reverte, aí sim eu posso usar uma droga chamada, qual o nome da droga? É um antiarrítmico comum? Amiodarona. Quanto? 300 miligramas. Depois de 3 a 5 minutos, posso repeti-la com 150. Daí eu não posso mais fazer. A amiodarona, 300 miligramas, são 2 ampolinhas da apresentação de 150. Aspiro 2. Sempre que eu faço, eu tenho que fazer o que em seguida? O flush. E o que o membro? Eleva o membro. Lembrando que o paciente está parado. Então, esse é o algoritmo básico da FVTV. Via aérea definitiva. É o tubo. Ali a fotinha das tribos, né? Realizando, a gente já falou disso. Depois que eu intubo o paciente, eu tenho certeza de que o tubo está lá, ou eu vi pelo capnógrafo, ou eu vi os 5 pontos de ausculta. Como que se torna agora? Não é mais 30 para 2. A partir do momento que eu tenho via aérea, o que acontece? Compressão contínua, e eu ventilo o paciente uma vez a cada 6 a 8 segundos. Ah, ele é Covid, suspeito ou confirmado, está no ventilador. Desde o início do atendimento, você não vai nunca desconectar. Você vai pôr em... Tem ventilador que tem o botão PCR, que você aperta, ele programa sozinho o ritmo de parada. Ele manda a frequência para 12 a 10. Ah, eu não tenho isso. Baixa a PIP que você está, manda a PIP para 5, tá? Para você não fazer muita distensão, diminuir a pressão dentro do pulmão, porque agora eu quero priorizar a perfusão e circulação, né? A FO2 eu posso mandar até para 100 e abaixo a frequência respiratória para 10 a 12. O aparelho vai mandando isso para ele e eu vou só o quê? Imprimindo, tá? Aí desconecta, ambu, pelo amor de Deus, não faz isso, não é mais um Covid. Se você fizer isso, você já põe a boca ali também, chupa um pouco, né? Já com muita vontade, né? Dá um beijo. Não façam isso, tá? Porque ainda é uma reação isolada. Muita gente pensa, você desconectou, vou perder toda a PIP, então eu diminuo a PIP nesse momento. Tá? Como que eu sei se o tubo tá lá? Primeiro, eu posso ver o tubo embaçando, né? Tá vindo vapor d'água, junto com água, CO2. Eu tenho o oxímetro, se esse paciente voltou, reverti a parada. O raio-x, que eu localizo o tubo lá na carina. Mas o padrão ouro durante a parada ainda também é o capnógrafo. Então, olha lá, aqui está. A gente relembrar, a gente falou disso na primeira discussão, mas o capnógrafo ele é um bom indicador, não só para saber se o tubo está no lugar, mas ele indica se a sua reanimação é boa e se o coração voltou de forma espontânea. Ou seja, quando você comprime, se a onda de capnografia der a partir de 12, 12,5, a sua compressão é eficaz. Eficaz a ponto que você faz aquela circulação, aquela pequena circulação funcionar, e daí você volta a ter o quê? Troca, hematose. Se o capnógrafo está pegando algo, é porque está saindo o que pelo tubo? CO2, tá?
Opa, então quer dizer então que ele é um bom indicador. Sim, de tubo no lugar também. Lembra se eu entubar o esôfago? Dificilmente vai ser aquela linha reta. Se a sua compressão é eficaz, ó, sua linha vai estar entre 12 e 20. Quando essa linha começar a aumentar acima de 35, 45 milímetros de mercúrio, é sinal de que o coração voltou a funcionar sozinho. Então você não precisa parar e depois 10 segundos procurar pulso. O capnógrafo já te dá isso. Porque se está saindo muito CO2, é porque o coração está com força, está bombeando e esse sangue perfunde e está trocando. Tá já? Então, por isso capnógrafo. No suporte avançado ainda A, B, C, D. A é assegurar a via aérea, B é uma boa ventilação, o C, as medicações, circulação, e o D, o diagnóstico diferencial. E é isso aqui que eu quero falar. Toda vez que um paciente está parado, o médico, não somente ele, a equipe tem que ajudar isso, a gente tem que queimar miolo e saber o que causou essa parada. Tá? Então a gente tem aqueles bons e velhos 5Hs e 5Ts. 5H, H de hipovolemia. Se o paciente tem pouco volume, eu vou dar o quê? Volume. Né? Um HB baixo, às vezes é um paciente que já precisa, já tem o histórico, os exames da sangue. Nos Estados Unidos ele faz 3:1, ou seja, um plasma, um crio precipitado e uma bolsa de sangue para o paciente. Ardorringer é o volume. Indiferente. Tá? Para o paciente chocado hemorrágico. Por enquanto. H de hipotermia. O que eu vou fazer com ele? Vou aquecer. Como? Soro aquecido, manta, coberta. Vou colocar o quê? Sorinho aquecido. Sabe aquela estufa que a gente não gosta mais? Porque ela não é tão boa assim para esterilizar? Pois é, usa ela para aquecer. O volume adequado, a temperatura adequada vocês colocam são 39 graus. Só que para ela ambientalizar e aquecer o teu soro e elas ficarem mano a mano, eu preciso de um tempo. Por isso que eu sempre tenho que ter um soro aquecido. No meu PS, no meu centro cirúrgico, que eu estou dando toda hora para o paciente com grande potencial fazer hipotermia. H de hidrogênio. A gente falou na aula de ventilação mecânica na aula passada. Eu discuti um pouco de equilíbrio ácido básico. Falamos de acidose. Se o paciente está muito acidótico, a droga que eu uso é o bicarbonato. Qual que é o paciente que eu suspeito de muita acidose? Diabético descompensado, séptico, chocado, já tem histórico de lactato muito alto, o último PHD que estava muito ruim. Tá? Então, paciente grande acidótico, parado, a gente tem que pensar. Às vezes, o bicarbonato não é uma droga de primeira escolha, pelo contrário. A demora, às vezes o médico fala, vamos fazer um bicarbonato. Vai que é uma acidose aí que está acontecendo. Né? Para que a acidose leve a aumento de CO2, se estimula, enfim, uma série de outras coisas que a gente sabe que bicarbonato hoje não se entra para qualquer quadro acidótico. Tem indicação. O meu Covid, hipóxia, problema. Hoje passou no jornal, eu achei realmente uma reportagem não tendenciosa e muito interessante. Eles acompanharam uma equipe do SAMU durante 2 dias ao atendimento de suspeitos de Covid. Então, eles viram o oxímetro, uma paciente idosa, com reinalante, a 15 litros, por 40, 45 minutos, e a saturação ficava 60%, 65%, 70%. O máximo que ela fez foi 88%. Depois eles atenderam outra paciente em domicílio. Então ficou legal que mostrou a temporalidade do Covid. Um paciente complicado, crítico, que não reverte fácil a hipoxemia. A gente falou isso durante o curso inteiro. Acho que a gente falou muito de oxigenoterapia aqui. Acho que já ficou bem claro que o problema do Covid, ele é um paciente que desatura pra caramba. Tá? Desatura muito. Tá? Então por isso que a via aérea, eu não estou dizendo que a via aérea é melhor do que a compressão. Mas quanto mais rápido esse paciente parar do Covid ser entubado, ou ter uma via aérea avançada, é melhor. Só que não sobrepõe a reanimação. Tá?
Hipo e hipercalemia, já falamos hoje. Paciente com hipocalemia, eu dou potássio. Paciente com muito, eu tenho que tirar. Então eu tenho solução polarizante, droga de trocador resíduo, troco cálcio magnésio. Eu uso, se tiver muito alto, tem que hemodializar, não tem jeito. Tá? Os T's, os T'zões. T de tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco é aquela tríade, né? Paciente com aquela estase jugular, um abafamento de bulha, claro, ele está parado, mas tem um trauma no tórax, um ferimento por arma branca, de fogo suspeito, pode ter lesionado o coração. Fazer punção de Marfan é raro, né? Eu já vi uma vez só na minha vida, né? Uma punção angulada, vai sentido escápula, tem que chegar no saco pericárdico, drenar aquilo ali, né? Mas tamponamento cardíaco às vezes acontece. T de tensão no tórax, pneumotórax grave é pneumotórax hipertensivo. É aquele que cada vez que o paciente inspira, mais ele vai pressurizando o espaço negativo, né? Interpleural. Qual que é o jeito que tem que fazer? Tórax-centese. De que forma? Na emergência, quarto espaço, passo o tubo. Mas até passar o tubo, posso fazer o que também? Por punção. Segundo espaço, vai. Faz um selinho d'água ali na hora. Pega um soro, conecta no equipo, enche o equipo de volume e conecta aqui no furo. Virou um selo d'água. Eu não deixo o ar que saiu começar a querer entrar de novo. Para ganhar tempo até fazer uma drenagem torácica, a clorocentese. T de trombose coronariana. Protocolos de AM. O bom e velho AS, clopidogrel, tem o Pressugrel, tem as contraindicações, paciente acima de 75 anos, paciente com hemodinâmica, não posso dar. E, claro, se está dentro do tempo, tem o tempo de chegar na hemodinâmica, né? Para abrir aquela veia, tempo porta-agulha, ou então porta-balão. Se eu não tenho essa condição, ele não chega até 1h30, e que hoje é recomendado, que a maioria até o SAMU tem, são os trombolíticos. Mas hoje nós vamos falar de AM, que é um momento à parte. Né? T de TEP, esse cara é complicado. Olha, todas as oportunidades que eu vi como TEP, a gente ficava, nossa, difícil, né? O diagnóstico de TEP, pois é, aquele paciente que está bem, que do nada ele começa, ai, tá doendo, falta de ar, dispneia aguda. Acamado, cirurgia abdominal, tem riscos, tomou hormônio. Só que o Covid está levando a muitos dos quadros de TEP. Eu tenho TEP leve, que o paciente começa a ter dor, aumento da frequência, mas mantém hemodinamicamente instável. Agora, o TEP maciço, ele choca. É aquele Covid que fala... Hoje, nessa reportagem, eu achei engraçado, porque as pessoas que eram entrevistadas, que estavam acompanhando pacientes, familiares, falaram assim, nossa, foi tudo muito rápido. Ela começou a afundar, ficou ruim. O Covid é assim mesmo, o paciente está compensando, do nada ele encontra um abismo. TEP maciço assim, o paciente começa muita dor, choca, entra com heparina não fracionada, entra com droga vasativa, é um paciente grave, complicado, ele é hipercoagulado. E o Covid está fazendo muito isso. Tá? E T de tóxico. Né? Os tóxicos são os problemas. As anfetaminas, as drogas, né? Entre outras, seja droga lícita ou ilícita. Tá? Medicação a gente já falou. No FVTV, eu posso usar essa via aqui, não está mais, viu? Antigamente, quando você não conseguia acesso, fazia pelo tubo. Fazia a dose dobrada, jogava no tubo, jogava um flush, punha um ambu e... Não faço mais, tá? Pulmão, a absorção é muito ruim, ainda mais um pulmão Covid. Por isso que se eu não conseguir 3 tentativas sem acesso, eu tenho que fazer uma intraóssea. Tá? Qual o tempo que eu repito as drogas? Nos ritmos de parada. FVTV, sem pulso. Eu desfibrilo o paciente, se é bifásico,
200, monofase 360. Quando eu desfibrilo o paciente, eu já tenho que começar a reanimar em seguida. Tem gente que acha que tem que desfibrilar e já procurar o pulso. Não faz isso. Desfibrilo, começa um ciclo, droga, medicação. Qual que é o intervalo das drogas? Adrenalina, a cada 3 ou 5 minutos a gente vai fazendo. É a única dose que não tem droga, que não tem teto. Por enquanto, a gente pode repetir. Guarda as ampolinhas, aquele esquema de sempre, para a gente conferir, saber o que estou fazendo. Aquela comunicação em circuito fechado, né? Reinicio o paciente. Vai ser os 5 ciclos ainda aí, né? Mas esqueci isso aí. Avalio o ritmo após um ciclo e vejo se ele está chocável. Tem paciente que já evoluiu para não chocável, às vezes ele volta para o chocável. E assim vai, tá? Por isso que eu sempre tenho que reavaliar, tá? A droga, adrenalina, eu repito de 3 a 5 minutos. Qual a outra droga que eu posso fazer também? Fiz, às vezes, 2 adrenalinas e o paciente permanece em ritmo chocável. Faço quem? A amiodarona é uma droga que eu só faço em ritmo chocável. Quando o paciente reverte, a gente faz 900 mg de amiodarona, né? Primeiro em 6 horas, divide aquilo e depois os restantes das horas. Fica correndo em bomba. Por quê? Porque a amiodarona em bomba, infundindo no pós-parada, o paciente tem uma diminuição de 50% de retornar a ter outra parada, por causas que podem ser chocáveis, né? Então, todo paciente que para, o médico prescreve e corre aquela amiodarona em bomba. Então, olha lá, a amiodarona, já discutimos, primeiramente 300 mg, né, 2 ampolinhas, depois faço a 3 a 5 minutos, posso repetir com meia dessa dose, 150 uma ampola. Faço mesmo toda a droga sempre flush, né, e elevando o meio. Já o algoritmo da AES, a sistolia. Eu tenho que sempre, gente, sempre pensar no 5H, 5Ts, em qualquer parada. O boom da parada é, eu já fiquei 1 hora reanimando o paciente, 1h20, o paciente tem bom prognóstico, o médico não declara óbito, e a gente infundindo coisa. Então, se há uma causa conhecida, ou se pensa em causa reversível, né, declarar óbito, a gente tem que tentar todos os esforços. Então, 5Hs e 5Ts, eu tenho que pensar. Se é um paciente hipoglicêmico, como é que está o HGT dele? Faz parte do sinal vital. Será que esse tórax está com algum problema? Será que ele vazou, fez uma fístula, está fazendo oh meu Deus, é um TEP, mas está fazendo oh Cristo, passo dreno então, pneumotórax, tá? Se é um paciente que está sangrando, tem suspeita de que ele está evoluindo por quadro dismórfico eritrocitário, sangra, tem alguma patologia, ou está hipercoagulando, colocou muito anticoagulante, enfim, o que está acontecendo com esse paciente eu tenho que prever. Será que é uma hipóxia? Será que é um quadro metabólico? É uma infecção que não está respondendo? Sempre eu tenho que pensar no que causou a provável parada. Tá? Então, a cada 2 minutos, eu verifico o ritmo se melhorou ou não. Então, olha lá, os 4 ritmos. FV. Lembra um monte de QRS mal formado. Tá? Então, por isso que é uma fibrilação. O ventrículo toma conta e fica despolarizando. Taquicardia ventricular. É um monte de QRS sustentado. Para eu tirar a dúvida se é uma taquicardia ventricular sem impulso ou uma taquicardia ventricular sustentada, uma TVS, tem que palpar, ver se ele está consciente, se ele tem impulso. De repente é uma taquicardia ventricular sustentada. Então tem mais de 3 QRS junto. É uma área cardíaca que está despolarizando. É uma taquiarritmia, ele não está em ritmo de parada. Eu olho aquele monitor, eu tenho que ver, está inconsciente, não respira, não tem pulso, né? A AESP. A AESP é um PQRS bonitinho.
Você olha o monitor, está dormindo. Monitor, paciente está dormindo, está bem. Você vai lá ver e está parado. Porque o problema não é elétrico. Isso que eu falo, põe o monitor e fica olhando o monitor e esquece do paciente. É o que a gente tem falado todo o tempo aqui. Quem importa é o paciente. Eu não trato o monitor, eu trato o paciente. Tá? E a sistolia, a linha reta. Lembrar do protocolo. Às vezes a linha está tão achatada que se eu for lá e aumentar o ganho na derivação, ela começa a ampliar e aparece um QRS. O paciente está dormindo profundamente, foi sedado, mas tem pulso. Entendeu? O choque nós já falamos, as indicações do choque, dos ritmos não choques. Aparelho monobifásico, né? Essa é a posição das pás. Basicamente, quando eu posso, se o paciente estiver pronado, eu faço no meio e do lado também. Posterolateral, aqui é anterolateral. E a região que eu preciso correr no meu pré-corde. Tá? Olha lá, a posição que passa a corrente elétrica e a posição que não passaria a corrente elétrica. Por isso o posicionamento é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. Choque primeiro ou RCP primeiro? É a única situação que eu mudo. Se você assistiu o paciente parar, ele parou na sua frente, e naquele momento você tem ideia ou um cardiodesfibrilador, primeiro você pode verificar se é o ritmo chocável. E se for desfibrilar pensando que a principal causa de parada no extra-hospitalar são essas, certo? É a única situação. Se ele parou na tua frente, você não tem um dispositivo ali, você começa a reanimar. Tá? Mas se você tiver na presença de uma parada assistida e o dispositivo junto, o médico está ali para fazer o manual, a gente pode primeiro verificar e desfibrilar ao invés de começar a manobra CAB. A joia é só nessa situação. Tomar cuidado com pelo, paciente molhado, pelo amor de Deus, paciente molhado não desfibrila. Você vai fritar a pele dele, a água aumenta a resistência. As queimaduras feias, tá? Pelo isola também, atrapalha, a gente tem que fazer uma trico correndo, por isso que os kits de ideia, alguns têm gilete, tal, os giletes que a gente tem de serviço é aquela que a primeira faz tchum e a segunda a lâmina lascou. Tá? Então assim, tem que ter um dispositivo para arrancar esses pelos, esses homens peludos, né? É 5 palmos de pelo, né? Não adianta desfibrilar num tórax assim, tem que tirar esse pelo. Tá? Protocolo da linha reta. Vê o cabo, aumenta o ganho, né? De repente a linha está espremida. Tem que ser 2 derivações, tem que estar em sistolia igual IAM, geralmente derivações contíguas, né? Então, por exemplo, se eu vi V1, vou ver V2, né? Se eu vi V2, vou ver V3. Sempre para saber se as duas mantêm o mesmo padrão. Inverter a posição das pás. Isso já aconteceu, né? Claro, gritou, aquela coisa toda, mas o paciente estava dormindo e o cabo desconectou. Um eletrodo, acontece muito. A gente pode começar a ver uma sistolia, a gente tem que pensar nisso. O DEA, né? O DEA não importa a marca, ele muda o layout dele, mas todos eles têm o mesmo padrão. Todos funcionam, você liga, você conecta a pá, ele vem desenhadinho, mostra onde você cola a pá. Tá? Ele vai avisar, analisar o ritmo, se é o ritmo chocável, né? Ele fala para você, se afasta e a gente sempre aperta o botão do raio. Ele dá a desfibrilação e a gente começa a reanimação em seguida. Então, ideia, bom para qualquer serviço? Para qualquer serviço. Seja intra ou pré-hospitalar. Tá? No intra a gente prevê, tem médico, tem enfermeiro, tem um desfibrilador, mas não importa qual você tem. Hoje a gente choca RN, a gente tem ideia com um atenuante de carga, ele manda menos choque do que pode, por exemplo, se for um RN ou um lactente, existem várias coisas. Tá? Esse aqui é o Zola, eu tenho lá os dois, eu esqueci sempre de trazer.
né? Mas o Zol ele vai acendendo a luzinha em cada etapa dele, como eu disse, ele vai falando. Fique calmo. Até ele falar, meça o terço, respira fundo, não chora, cala a boca, né? Mas eles vão. Outros, como eu falei, só no display ele vai mostrando ali, né? Tá lá, né? Todo mundo bonitinho. Enquanto um tá colando as pás, o outro já tá ali o quê? Aquela vida. Deu? Não. Deu? Não. Não passa. Já deu? Não. Né? Todo mundo que já reanimou sabe que não é fácil. Né? Você sai moído. Criança a gente não vai falar, nós não temos tempo. Nem das pós-parada, né? Vai lembrar que o paciente grave ele tem que ter sonda nasogástrica para descomprimir e drenar, né? Ele tem que ter catéter vesical de demora, um paciente tem que ter já um acesso central, uma boa indicação para droga vasoativa. Droga vasoativa ideal em acesso central, mas por enquanto não tem, posso fazer ela no periférico, até confeccionar, né? Paciente monitorizado. Isso aqui, eu peguei ipsis literis, ou seja, tá na íntegra, é o consenso que a gente tem de reanimação com um paciente insuspeito ou confirmado de Covid. É um documento da MIB com a Abramed que diz o que fazer e não muda muito do que a gente já imaginou, já até discutiu aqui. Então, algumas coisas são proscritas. O que eu ouço muitas pessoas me perguntando é assim, olha, eu não posso ventilar o paciente com bolsa válvula máscara, né? Eu digo, pode e deve. Porque se você não conseguiu intubação, você vai manter ele em hipóxia até ele parar ou manter ele parado sem ventilar? Então, tem que ventilar ele com aquelas manobras que nós já discutimos. Bolsa, filtro, máscara e toda a equipe adequadamente paramentada. O que é proscrito, proibido, é o boca a boca. Você não faz boca a boca no suspeito de tuberculose, suspeito de sarampo, no suspeito de Covid, porque você vai pegar aerossol. A gente está no pior lugar possível. Mas eu tenho aquelas máscaras filtrantes para fazer boca a boca. Não. A boca a boca é proscrito, tá? Tudo que é contaminado pelo amor de Nossa Senhora tem que ser desinfetado. Saiu a lâmina do laringo, é a pior coisa que você tem ali. Então você pega até levar na pré-desinfecção no expurgo, você vai levando aquela lâmina e vai espalhando aquilo tudo. A unidade do paciente é contaminada. A gente tem que também acondicionar de forma adequada para não espalhar mais aquilo. Tá? Falamos do filtro. Higiene das mãos, né? Objetos. Isso aqui, ó. Realizar o debriefing, que como eu falei no começo. O que é o debriefing? Aquele diálogo. Como foi nosso atendimento hoje? Nossa, foi terrível. Para não falar outro nome, o nome está me filmando aqui. Então, o debriefing é muito importante, gente. Ele enriquece mesmo. Debriefing não é humilhar, não é gritar, não é xingar, não é expor. Debriefing é como que a equipe se comportou, qual que é a fragilidade de cada um, né? O que eu posso melhorar. Tive dúvidas no atendimento, eu não posso ter dúvida, senão eu não posso fazer um bom atendimento, né? Eu já tenho que ter certeza, se eu já trabalho nisso, eu tenho que me preparar para o atendimento de parada, tá? Então isso é muito importante, né? Restringir o número de funcionários de um local. Então, se eu estou atendendo uma parada, retiro o pessoal. Por isso que eu falei que a segurança cena é importante. Se esse paciente que parou, tem outros pacientes na enfermaria, outras pessoas, o que eu consigo remanejar ali, menos pessoas circulando, é melhor, porque nessa hora a gente vai realizar procedimentos que geram aerossol. Ah, mas ele já é Covid. Pois é, mas agora você vai gerar aerosol mesmo. Tá? Porque a gente vai ventilar, vai mexer na via. Tá? Então tem que pensar nisso. Né? Esse paciente tem que estar num lugar que tem saída de AO2. Tem área com
saída de compressão, que ali vai ficar o ventilador mecânico, é ali que ele vai ficar, para onde que esse paciente vai. Então tudo isso a gente já tem que pensar, né? E é isso, né? Então sempre pensar os materiais que a gente precisa, carrinho checado, validade em dia, as medicações, isso a farmacêutica ajuda e muito, né? Ela tira, ela repõe o que vence, mas quem organiza? Esse documento que eu mostrei para vocês, a segunda atualização, ela coloca uma proposta de padronização do carrinho. Mas o carrinho a gente tem que lembrar que ele monta de acordo com o que a minha unidade tem. É o que eu realmente preciso. Então, quais são as drogas que eu preciso? Né? Qual a organização? Gaveta de droga, gaveta de acesso venoso, gaveta de via aérea. O cardiofibrilador, ele está lá só de bonito, de enfeite, você vai usar ele não tem carga. Ele está carregando, está com mau contato, está com problema no plug, bem na hora que você vai ver, não durou nada a bateria, você vai carregar ele. E aí? Então o carrinho não é para ficar lá no canto ser esquecido, o carrinho ele tem que ser batido. Legal, quando a gente começou com esse negócio, programar o carrinho, quem está escalado, verificar, tem que saber de decor o que ele tem. Passava PVC no carrinho, porque em vez de sair da 10ª enfermaria, lá na enfermaria, posto de enfermagem, buscar, é mais fácil passar no meio do caminho e assaltar o carrinho. E na hora que vai usar o carrinho, cadê? Né? Então o carrinho ele tem que estar constantemente preparado, tem que estar com todos os equipamentos em dia, validade, os materiais, o seu vácuo ou seu aspirador está ok, os tubos, ou seja, preparado. Tudo que eu tenho ali, material de padronização, de paramentação, via aérea, tubo, máscara laríngea, tem um intraósseo lá, se eu não conseguir um acesso, para vocês terem um acesso ruim, tudo isso a gente tem que observar e rever. É uma coisa que todo mundo sabe e sempre a gente acha uma falha. Então é isso. Sempre a equipe treinada dentro, você vai levar agora para sua equipe, né? Então assim, que bom, não dou muita coisa, estou atualizado ou não, já sabia, estou lendo sempre sobre o assunto. Atendimento parado cardiorrespiratório é um arroz com feijão de qualquer serviço de saúde. Porque nenhum paciente escolhe onde que ele vai parar. De repente ele escolheu você naquele dia. E aí? Vocês estão preparados? Está tudo ok? Estou com segurança? Conversamos com a equipe? Ou você está chegando assim, saindo do refeitório, acabou de almoçar, está chegando na sua... Ai, que delícia, falta 30 minutos para passar o plantão. Sai a Berenice lá da enfermaria, branca igual um papel. Eita, vai lá. E ó, Berenice, ó. Chegou lá, paciente parada. Quantas vezes você vai sair do plantão 2h30 da tarde? Então, é um assunto que, independente de quem for, a responsabilidade é quem está ali. Paciente parado é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, minimamente a equipe pronta.